Oi, começando mais E aí, me conta. No programa de hoje vamos falar sobre significados. Significados de sonhos, significados de nomes, significados que podem gerenciar aí muita coisa na nossa vida, Sil Moreira. Que ótimo aí, Andréia. Eu já tô aqui pensando que eu sonhei outro dia que nós tínhamos vários patrocinadores. Olha, gostei, gostei, gostei. Vamos começar falando deles, né? Vamos Vamos embora. atrair mais patrocinadores. LWT Ast, há mais de 3 anos no mercado, presta diversos serviços, desde padronização de cadastro para bancos até reorganização financeira. B8B Bank, o banco digital do seu jeito, fácil, ágil e com muitas vantagens. Entra lá no site e abra sua conta e aproveita todas as vantagens. Sil Moreira Glasses, enxergue o mundo com sofisticação. Andréia, olha isso aqui. Não. Não. Maravilhoso, senhor. Entra lá no Instagram, glasses.silmoreira, e verifica lá que tem coleção nova. E desse modelinho aqui, ó, tem várias cores. E não é sonho, não. Não, É um sonho. que virou realidade. Pode ser só Que realidade. pode virar realidade. Só entra lá e chama que este sonho aqui vira realidade. Andréia, e para falar sobre significado de sonhos, de nomes, temos convidados, Nós né? temos convidados muito especiais. E convidamos aqui a numeróloga e Nealogista. genealogista. Nossa, Sil, tu eu sabe o que é enrolei a isso? língua e não sei o que Eu significa. também, a gente vai descobrir. Então, a numeróloga e psicogenealogista Genealogista. Fabiane Vieira, que prazer te receber, muito bem-vinda, muito obrigada. E também temos um convidado aqui especial, né? Que seguidamente está com a gente, que é o Serginho Viamonte. Muito bem-vindos. Olá. Obrigada. Olá. Muito obrigada. Já explica pra nós o que significa esse negócio tão estranho que eu não consegui falar ainda. Psicogenealogia. É o estudo, psique primeiro, começando, né, pelo estudo psicológico aí da nossa árvore genealógica, de heranças que nós recebemos da nossa árvore e que não é dinheiro. Não é dinheiro, gente. É uma herança emocional. É uma carga emocional que a gente recebe transgeracionalmente através dos nossos antepassados. Então, a história dos nossos antepassados influenciam na nossa caminhada e quando a gente fala de nomes, a psicogenealogia também vai estudar a influência da escolha do nosso nome. Quando nós recebemos um nome repetido de alguém da nossa árvore genealógica, ou muitas expectativas que são lançadas sobre nós a partir da escolha do nosso nome. Então, a gente consegue identificar onde muitas vezes a gente pode estar ali travando na vida em função de uma expectativa ali lançada sobre nós e que fica muito pesado. É como se a gente estivesse carregando um fardo sem saber. Olha que Os- interessante. Interessante, Os hein? júniors. Então, vamos começar levantando com a nossa psicogenealogista. Olha aqui, ó, o nome seu. Uma das coisas que, me desculpem a todos os júniors, mas uma das coisas que sempre me incomodou muito foi a história de já nascer, já tendo um nome, e sobre este nome, as comparações que as pessoas e a vida já prospectam em ti. E eu acho, no meu ponto de vista, acho isso muito ruim. Porque, de repente, o teu pai, ele teve um gosto pela aviação e tu foi um gosto pelo automobilismo. E esse comparatismo, né, sobre o peso de um nome, um sobrenome assinar. Eu, particularmente, vou te dizer, sou contra os júniors. São nomes que uma vida inteira tu passou assim, sendo diferenciado. Quantas vezes dentro de casa sendo chamado Sérgio, todos dois olhavam. Não, Sérgio, Serginho. Quanta coisa também difusa dentro de uma cabeça para tu te comunicar com o Júnior. E particularmente eu vou dizer para vocês, eu acho que todo mundo vem aqui para fazer história. E o nome é a tua maior marca e ele não pode ser repetido. Ele tem que ser vivenciado de uma forma ímpar. Procede? Faz sentido? Faz muito sentido. A gente acaba recebendo né, essas expectativas. Por exemplo, o júnior, ele está relacionado a quem deu essa continuação, né? Provavelmente veio do pai esse desejo de colocar ali
Sérgio Júnior, né? Enfim, tem o teu sobrenome ali do meio, mas Júnior já carrega uma expectativa de que tu desse continuidade, ao legado, Isso. né? Continuidade à vida desta pessoa, Então, certo? Então, existe uma projeção muito grande por parte de quem deu o nome. Ele quase está dizendo ali, vai lá, continua o meu legado, tudo que ele sonhou para ele vai projetar sobre você. Entende? E assim vale pra gente, mesmo que a gente não tenha um júnior ou que a gente não tenha um nome igual aos nossos pais. Porque eles projetam os sonhos não realizados na gente, certo? Então, a ideia não é a gente passar a odiar os nossos pais, não, a intenção não é essa, não é culpá-los por isso, mas nos desvencilharmos disso. Isso é importante, tomar consciência de que o nosso nome, ele é um portal, ele é um mantra, ele é muito poderoso, certo? Só que a gente precisa primeiro tirar essas camadas que nos conectam com esses desejos não atendidos dos nossos pais. E às vezes não é nem os pais, às vezes é o avô que escolhe, é uma tia que escolhe. Então, a gente está diretamente conectado com essa pessoa que fez essa escolha. É mesmo? Exatamente. Então, Isso é novidade. primeira orientação que eu dou aqui é quem escolheu o seu nome. E qual é a história por trás dessa escolha? Porque às vezes tem uma inspiração. Aham. É o nome de um artista... Sim, pode exato. ser, enfim, um cantor. primeiro neto dos dois lados da família, como foi meu caso, também, uma homenagem, né? O primeiro menino dos dois lados, então. E olha que carga tu já traz de responsabilidade, não é verdade? Porque o teu pai foi sempre um cara incrível. Tu tem obrigação na vida de ser incrível. Parece que tu não pode ter um ato falho ou qualquer coisa que tu venha em desacordo ao pensamento. Vocês já pararam para pensar que quantas coisas vestem um júnior? Que Sim, dificuldade. sim, com certeza, né? Assim como o neto, estávamos falando. Como neto né? também, E para mulheres a gente não tem isso, né? Que interessante, Não, tem. né? Vocês é uma não coisa têm- muito... É Mas verdade, são eu não tinha super parado. homenageadas quando são o nome da minha avó, né, da mulher, o nome, mas são todas exaltadas, nunca tão cobradas Não, como é nós. exato, de ter que Não é? carregar Exatamente. aquele nome, né? Da Exatamente. continuidade. E realmente vira modinha, às vezes artistas, né? A gente vê muito isso, que às vezes tem um artista que naquela ficou muito famoso, enfim, numa época ali a gente vê que os bebês que nascem naquela época vem tudo com aquele nome. Igual já teve, né? Acho que teve E quando a Caio. novela é boa, que vem todo mundo com o nome dos protagonistas, não é? Exato. Exato, a gente vê muito isso. Que vira uma febre e aí vem naquele tempo ali, vem vários bebês que os pais colocam o nome do artista. É, os nomes da moda, né? Exatamente. E quando a gente vai analisar com cuidado, a gente vai entender que houve ali uma projeção, um sonho, às vezes, daquela mãe, por exemplo, de que o filho alcançasse um estrelato, de que ele fosse famoso. Muitas vezes, por quê? Porque talvez ela desejasse isso e nunca conseguiu alcançar, então ela vai projetar isso. E a criança vai... Então É pesado, como tu mesmo falou anteriormente. Às vezes, soa como um fardo de ter que ser aquela pessoa irrepreensível caso, né, Então. esse antepassado fosse assim um exímio, né? Fica difícil, como é que eu posso atender essa expectativa? E como isso é uma coisa importante, né? Porque o nosso nome é o nosso maior legado, não é? Ele chega, ele vai te abrir portas, ele vai te relacionar sempre em momentos, espaço, tempos e pessoas o tempo inteiro. Porque tu não pode se chamar ô coisa, ô guria, tudo bem, vale, mas a gente precisa. Então, acho muito importante também quando tu consegue ter aquele equilíbrio do nome, do sobrenome. E quantos nomes e sobrenomes são assassinados? Gente, desculpa, a gente tá aqui para conversar sobre isso, né? Eu tenho um exemplo assim, quando tu pega aquele nome lá que a criança vem, a mãe vai americanizar por algum momento, o sobrenome já não bate. Quanto tempo essa criança vive no bullying? Quanto tempo ela precisa para se reencontrar onde não se reencontra? Tanto é que eu já acho incrível, tu não gostou do teu nome, vai lá e troca. Claro, por razões óbvias e legais. Mas quantas coisas atrás de um desejo tu desencadeia numa pessoa? E como que a gente trata isso uma vida inteira? Tu ser insegura por chegar com teu nome, ou tu não te relacionar ali dentro, né? É uma coisa que me chama muito a atenção sempre por ser júnior. Muito bom. Isso me lembrou de um caso que eu analisei em que a mentorada, né, que chegou até mim, ela tinha colocado o nome da filha dela de Vida. O nome da filha era Vida. E a filha começou a entrar em conflito com o Sim. nome.
Uhum. certo? Ela queria trocar, ela sofria, claro, bullying, né, vida, e ela começou, então, a demonstrar essa insatisfação para a mãe estava muito, realmente, sensibilizada com aquilo, mas buscando entender, buscando uma compreensão maior para poder ajudar a filha. E nós identificamos dentro da árvore genealógica dela diversos suicídios. Então, o desejo dela, lançado sobre a filha, aí vem um peso, e essa é uma carga, né, intensa, de que ela fosse vida. Mas que mesmo ela, inconsciente. totalmente inconsciente. Não era um desejo consciente. Que louco. E as escolhas dos nomes são inconscientes, né? Especialmente quando a gente vai olhar o significado do nome, porque cada nome vai ter sua etimologia, o seu significado, né? Então, isso pensa lá atrás, há 40 anos, 50 anos, ninguém saía procurando, vou dar um Google para ver o significado. Não, isso é coisa que a gente faz atualmente. Então, tem todo esse desejo inconsciente de que ela fosse vida dentro daquele sistema familiar, onde havia muito sofrimento por perdas de pessoas que haviam tirado a vida. Então, tem casos, assim, que servem para a gente poder ilustrar bem o impacto da escolha desse nome. E, muitas vezes, o fardo, o peso que é carregar um nome e viver, né, e conduzir a sua vida sabendo que, inconscientemente, algo reverbera sobre mim. Eu tenho um fardo, eu preciso me manter viva, bem, eu preciso trazer felicidade. Por quê? Porque vida é o oposto da morte, nesse caso, que trouxe tanta tristeza. Então, fica pesado. Essa pessoa começa a ter o quê? Dificuldades na vida. Ela começa a enfrentar problemas em decorrência disso, entende? Então, é profundo, gente. É muito interessante mergulhar nesse estudo dos nomes. E aí, a gente vai... É terapêutico, né? Porque a gente vai resgatar essa conexão com o pai, a gente vai olhar para isso. Dentro da família também, quando a mãe fala assim, ela foi lá, encontrou o cara que no momento era o sonho da vida dela. Daí ela teve aquele filho, relacionou lá também o nome, e o que começa a criança crescer? Porque o teu pai não presta, porque o teu pai aí, espera aí, mas eu tenho o mesmo nome, será que eu também tô assim? Olha quanta coisa diverge, né? Como isso compromete a vida de uma pessoa. Muito isso, e isso é mais comum do que a gente imagina, né? Sim. A mãe acaba muitas vezes minando aquela visão que se tem da figura paterna, e para um homem isso é perigosíssimo, porque o homem vai ausente dessa energia de potência, de ação, de determinação, que é o pai que nos dá, que nos motiva para a vida, né? Então, quando tu tem isso tolhido lá na infância, é bem complicado, sim. Um tempo, né, se costumava muito colocar nomes antigos, né, relembrando a voz, e depois foi se modernizando um pouco essa questão. E hoje chegou acho que, num estágio, assim, que se coloca o nome lua, nomes de objetos até mesmo, flores. Os americanos têm muito esse hábito também, né, de colocar o nome... Nomes curtos, né, inclusive, bem curtinhos e bem... Exato, pimenta, sei lá, né, nomes assim que não tem muito significado, assim, de objeto mesmo, mas sempre tem um significado, então, sempre vai atrás ter disso sempre existe. Aí é que não tem como a gente falar de forma ampla aqui, alguém que botou o nome da filha de Mel, né, por exemplo, que é um alimento. Mas quando eu vou olhar e estudar a árvore genealógica, eu vou buscar algum conflito com o alimento, por exemplo, né, ou algo dessa natureza dentro dessa árvore. Então, a gente vai encontrar, sim, um sentido para esse nome, né, ou mesmo o significado do nome, o que a mãe viveu durante a gestação, também impacta, né? A gestação também é impactante. Também influencia a nossa caminhada aqui, e essa escolha feita por uma mãe gestante, dependendo do que ela viveu ali, vai ter todo um contexto pro teu nome que tu nem imagina. E muitas vezes as pessoas não se interessam em saber exatamente quem escolheu o nome, qual foi, né, mas o que te fez escolher? As pessoas vivem a ver, é o meu nome, né? Mas quando a gente começa a fazer essa busca, respostas muito interessantes começam a surgir. Sil, tu gosta do nome? Hoje eu gosto, mas eu confesso que teve época que eu não gostei. Tanto é que hoje eu mudei, né, ele. Porque o meu nome mesmo, de batismo, né, é Silvane, com E, Rode Chagas. E hoje eu uso Sil Moreira, que é o sobrenome do meu marido. Mudou mesmo, e né? abreviei o meu. Eu gosto bem mais desse nome. Eu gosto de ouvir ele.
O outro era uma coisa que eu não gostava do som dele. E eu acho que quando a gente escuta o nome da gente, a gente tem que gostar de ouvir, né? É o nosso nome. Então hoje, quando eu escuto Sil Moreira, eu gosto. Bem mais do que o outro. E quem que escolheu o teu nome? Então, sabe que eu tava aqui me tentando perguntando, lembrar, me aham. perguntando, que é algo que eu nunca perguntei, assim. Eu não tenho certeza se foi a minha avó ou o meu pai. Ou se foi os dois ali que conversaram e decidiram. Mas foi ali. Eu não lembro, tenho certeza se foi a minha avó ou o meu pai. Mas eu acho que foi a minha avó. Muito interessante, porque só o fato de ter essa questão com o nome já nos coloca numa trilha de busca aí com relação à árvore da tua avó, né? Porque a nossa árvore tem, né, o lado do pai, o lado da mãe, e ela vai abrindo e se estendendo, né? Vai só aumentando o número de antepassados. Então a gente começa a buscar algo aí com relação a quem fez essa escolha, né? E essa rejeição que tu tem com relação ao nome. Isso tá comunicando alguma coisa com relação à tua identidade. Bom, aí a gente puxa um novelo aí, vai embora. Mas agora eu fiquei mega curiosa, né? Eu vou puxar esse novelinho. Depois eu vou querer puxar esse novelinho. Mas se eu porque- contar uma Fiquei curiosidade... com uma curiosidade que só aqui, ó, pra pegar o fio ainda, Serginho. E o meu nome, que no caso, que parece que foi sorteado. Sorteado. Várias pessoas. Tipo, papaizinhos assim, vamos pegar o papaizinho pra ver que nome vai ser. Mas é porque houve uma. Antes dele ser sorteado, eles não chegaram em um comum acordo. Porque a minha mãe, pelo que eu sei, ela nunca escolheu o nome de nenhum filho. Daí ela não sabia que nome colocar. Olha que loucura, gente. Tô chocada. O que isso pode Nossa. significar? Bom, já adorei. Já adorei o fato de. Porque é diferente, né? Exato. Botou o papelzinho ali, E o que tirou o nome, sortear, saiu. E o teu nome, ele tem. O teu nome, ele tem um significado de força, né? Mesmo sendo tirado ali no papelzinho, na sorte, né? Vamos dizer assim, que as coisas acontecem por acaso, não acontecem. Era para ser o teu nome, era aquele ali que sai no papelzinho. E tem um significado de força, né? De uma mulher que veio, né, enfrentar as coisas, de bravura, é um nome potente. E aí, a gente vai buscar essa compreensão. Talvez quem foi fraco nessa árvore, a gente pode buscar o oposto, sabe? Uhum. Quem não foi tão forte ou resiliente quando precisou e projeta isso de alguma forma, nem que seja para tirar no papelzinho, sem ter aquela coragem de fazer a escolha propriamente dita. Enfim. Puxa o novelo aí. Puxa lá. Vai, E Serginho. aí tu sabe que o Magno, meu marido, ele falou que foi uma enfermeira que escolheu o nome dele. Olha isso, gente. Totalmente aleatório. Aleatório, né? Porque não é nem alguém na família. É tipo a enfermeira do hospital que escolheu o nome dele. É muito doido. Magno. Aham. Ele gosta do nome dele, Que ainda bem, bom, né? que Que bom. bom que ele gosta. Que a gente relaciona tanto isso, né? O meu nome é Sérgio Viamonte Bittencourt Júnior, tá? Uhum. E eu peguei profissionalmente Serginho e o Viamonte, porque o Perfeito. meu sobrenome é um sobrenome em comum. Tudo que tu vê Viamonte é parente. Faça um ressalvo, tem Viamonte separado e o meu é Viamonte inteiro. Então, às vezes, assim, ó, preciso chegar num local, por exemplo, tá no consultório lá, vai esperar, tu nunca consultou, e daí e eu tô ali mexendo no telefone, como é habitual, a gente já não se preocupa mais com o ambiente, a gente se preocupa com o que está aqui, né? E quando falam Sérgio, e muitas vezes sabe que eu tenho que fazer uma força para lembrar que o Sérgio é eu, porque eu já relacionei tanto o Serginho, porque eu penso Serginho, né? E muitas vezes eu chego no lugar, Serginho, uma coisa em comum. Numa das redes dos aplicativos de carro, eu não tenho Sérgio, eu tenho Serginho. E quando acontece, as pessoas é muito comum de perguntar, esse é teu nome mesmo? Eu digo, sim, é meu nome. Mas é Serginho, eu digo Serginho, eu já fui um dia, o tamanho, né, quando te olho. Eu tenho quase 1,90 m. Os caras chegam a qualquer lugar. Estava esperando uma pessoa de 1,5 m e chegar desse tamanho. Toda a influência, o que é que o nome causa, né? Mas eu confesso pra vocês que eu tenho que lembrar que eu sou Sérgio. Porque tu tá ali ocupado, Sérgio deve ter alguém aqui, não sou eu. E eu Mas- lembro, sou eu. E é desde criança. Sempre foi Serginho ou depois que tu adotou? Se eu que- te falar isso, assim, ó, vai ser um TCC pra tua carreira. Porque eu relacionei com alguns nomes. Porque nunca fui chamado de Sérgio, porque tinha o Sérgio pai e Tá. o Sérgio filho. Então era o Uhum. Sérgio, Serginho.
Dentro de casa, os meus irmãos, por causa do Júnior, não saía, veio Nuno. Então, tem irmão que me chama de Nuno, eu sou Serginho, eu sou Júnior. Eu sou uma sopa de letrinhas, entendeu? Olha quanta confusão isso aí. Mas olha, a gente tá falando de 3 gerações, né? Então, Sim. o teu avô é Sérgio. Não, o meu teu avô, pai. Teu pai é Sérgio, o avô não. Meu avô era Argeu Viamonte. Argeu. Tá, entendi. Euzinho. Achei que ele era Sérgio também. Não, o meu Argeu, pai, Sérgio Viamonte, né? O Aham. primogênito. Aham. E eu vim também nessa primogenia, eu estiquei o Júnior, né? Então, olha, eu fui chamado de Nuno, Júnior em casa por amigos, Serginho, Sérgio, que já vem uma coisa, o Sérgio, Sério? quando tu tá na rua. Olha como o meu cérebro relaciona quantas impressões dentro de um mesmo nome. Que loucura, né? É quase várias identidades aí. E me diz uma coisa, qual é a tua opinião sobre a questão do teu nome quando tu acredita ou tu vai lá e faz a numerologia, que hoje uma coisa que está muito em moda é trocar o nome, colocar um A mais, colocar uma letra a mais positivamente. O que que isso impacta energeticamente quando uma pessoa troca o que ela tem de mais precioso, que é o seu nome, a sua virtude, e de repente a gente chega lá e não foi uma opção lá de trocar o nome no cartório, mas ó, a numerologia te conta que para tu ter êxito aqui, tu vai precisar desse H no final. E é essa a tua relação que tu faz, né, entre essas duas vertentes aí da numerologia Exatamente. também, o que que cada uma diz, né? Elas se correlacionam porque primeiro eu preciso entender essas camadas ocultas que o meu nome carrega. Certo? Ah, Então, certo. primeiro eu preciso entender, tem um fardo, tem algo que eu estou carregando que não me pertence e que é necessário, em primeiro lugar, eu me desvencilhar disso. Caso contrário, não adianta eu trocar o meu nome. Compreende? Porque eu vou fazer uma mudança passiva e externa, como se algo externo a mim, mudar o nome, fosse resolver algo que, quando na verdade eu tenho zilhões de camadas ocultas aí, de questões relacionadas ao meu nome, que antecedem inclusive o meu nascimento. Então, primeiro eu vou entender, trazer essa clareza sobre, ó, esses são os impactos do teu nome. Eu vou olhar para várias camadas dele. Quem escolheu, qual é a etimologia do teu nome, o significado, as projeções que tem com relação a isso de forma inconsciente, como tu trouxe aqui a questão do servir, né? Puxa, pesado, parece que eu tenho que... Quem serviu tanto assim? Quem viveu a vida para servir dentro do teu sistema familiar, que tu tá condicionado a seguir com esse legado, certo? Então, tu vai começar a se debater com isso em alguma fase da tua vida. Só que só alterar o teu nome energeticamente, numerologicamente, sem entender isso primeiro, não vai surtir efeito. Não vai adiantar. Sim. Então, tu podes trocar o nome e adicionar uma letra? Claro que pode. Com certeza. Mas o teu nome, ele é sagrado, mesmo que a gente não goste dele, mesmo que a gente não teve a menor chance de escolher esse nome, ele é intuído. Ele traz as vibrações numéricas que a gente veio usar aqui para trabalhar, para desenvolver e para evoluir. Então, o nosso nome tem um propósito. Então, essas camadas, é como tu ir descascando uma cebola. Imagina uma cebola, eu tô descascando ali, tô te trazendo várias nuances do teu nome e a importância dele. A numerologia vai te ajudar a direcionar o sentido do teu nome. Para que quando te chamarem de Sérgio ou quando te chamarem de Silvane, né, tu se apropria disso. Por quê? Porque tem muito poder nesse nome, através da numerologia que você carrega. Todos os talentos que tu tens, os teus talentos, eles estão contidos no teu nome de nascimento. Então, por mais que você altere, você vai, vamos dizer assim, você vai adicionar características, números aí que né, vão influenciar, mas aquelas energias que nasceram contigo, porque o teu registro de nascimento é como se fosse o teu contrato de existência aqui, esses são os números que vão te impactar por toda a tua caminhada. E eles vão revelar mais sobre quem você é, no sentido de motivações pessoais, Sim. de sonhos, de desejos, de talentos, habilidades naturais que você traz que são únicas. Entende? Então, o teu mapa, ele é uma composição única. E o teu nome, ele é parte fundamental dessa compreensão. Fábio, agora pensei na questão da Sil, né? Que ela mudou o nome dela e ela se sente bem com o nome dela. Hoje ela se identifica mais com o nome do que com o anterior. E, se eu não me engano, uma vez tu disse pra mim, até com a minha também, a minha escolha do meu nome, da minha redução do meu nome, tu disse, foi uma escolha intuitiva Isso. e que funcionou.
Isso mesmo. Então, de repente, pode ser isso também que Com aconteça. certeza. O que eu mais vejo é, mudei meu nome, Fábio e Analisa, porque falam comigo depois que já fizeram toda a transformação. Analisa, eu olho, olha, não precisava de ninguém para te orientar. De forma muito intuitiva, a gente vai ou trazer, às vezes, as mesmas vibrações numéricas do nome que está no registro de nascimento, ou energias muito similares, às vezes muda um número. Porque o nosso nome, só para que vocês compreendam, ele carrega 3 vibrações numéricas, tá? São 3 números. Aí a gente faz uma alteração. É muito difícil a gente conseguir chegar numa composição que seja igual ou muito parecida. E acontece. Acontece. Por quê? Intuição, intuir, aquilo veio, vibra, soa bem, né? Tu se sente bem pronunciando. Então, se eu abrir ali o teu nome de nascimento e fazer a comparação com o teu nome alterado, com certeza a gente vai encontrar números que já estão ressonando contigo no sentido de potências e habilidades que tu já carrega. Exatamente, até para falar do assunto, eu acabei há pouco tempo fazendo o meu mapa da alma, né? E aí, foi isso mesmo. Ela fez dos 2 nomes, né? Porque que ela já sabia que eu tinha mudado, então ela fez dos 2. E realmente, eles simplesmente se complementam. Olha que incrível. Porque eu fiquei, quando a gente falou do assunto, né, realmente eu fiquei preocupada. Disse, nossa, eu mudei, né? Tô usando, inclusive a minha marca de óculos, tô usando. E se for ruim? Fiquei com essa... Aí fiz o mapa e aí ela fez os 2 nomes e realmente eles não precisam me preocupar em mudar nada, que se complementam, assim. É isso. Bem E incrível. uma dúvida que eu sempre tive é a questão de nomes compostos, tá? Nessa questão de nomes compostos, diz assim, ó, um nome representa a força, outro é calma. Quem é que rege aí? Porque eu sempre vejo assim, ó, pessoas de nomes compostos que dizem assim, ó, meu nome, vamos lá, Ricardo Marcelo, mas eu sou o Marcelo, entendeu? Quem é a força do Ricardo e o que que o Marcelo faz? Quem é que entra nessa conjunção aí e rege quem? Boa, Que é e uma- tem gente que usa os dois Então, realmente, se Tem identifica como gente os que dois, usa os né? dois, se identifica com os dois. Então, aqui a gente tem um duplo legado, né? Ou seja, a gente tem... Vamos entender assim como mandatos. É como se houvesse um mandato oculto. E quando a gente tem mais de um nome, a gente poderia entender que a gente tem 2 mandatos ocultos ali. Às vezes, há sim uma dualidade entre o que esses nomes significam. E essa pessoa pode viver na vida dela uma crise de identidade, uma dualidade Nossa. realmente, um conflito interno com relação a si próprio, né? Vindo dessas projeções aí do nome, porque às vezes também tem os nomes Frankenstein, né? Eu peguei um pedaço do nome da minha avó, juntei com o do avô e formei um nome. Então, essa criança está, por exemplo, conectada com os 2 avós, né? Uma pessoa que tem um nome duplo, cada um escolheu, a gente tem projeções de 2 lados distintos. Então, sim, isso vai pesar. Dependendo daquilo que, claro, foi emanado. Às vezes não, às vezes um nome é abençoado, tem, né, nem tem nenhum nome parecido na árvore genealógica, não veio com uma carga muito pesada, foi escolhido de um lugar leve também, a gente não pode, né, acreditar que tudo no nome é negativo dessas camadas ocultas. Não, mas essa compreensão é fundamental. Entender quem escolheu e qual foi a inspiração. Porque a partir da inspiração a gente tem muita... A gente encontra também muito material, matéria-prima aí para a gente elaborar e trabalhar as questões internas que, porventura, você está vivendo hoje, né? Então, conflitos internos, às vezes, vêm dessas projeções lançadas sobre nós, o nosso nome, e também dessas heranças transgeracionais. Porque isso é uma dúvida, porque olha a mãe já inconsciente. A mãe tem um filho com nome composto. E o que que a gente sempre escuta? Quando ela me chama de João, ela tá no amor. Mas João Gabriel, o bicho vai pegar. Então, quando é o que culpa tem o Gabriel? O Gabriel só entra pro lado de, né? Stop, socorro. É isso? É complicado, não é? João Gabriel, a coisa não está boa. Gabriel, faça, porque não é verdade? Verdade, muito verdadeiro. E aí, dentro da psicogenealogia, a gente vai... vários nomes a gente pode dividir em categoria, como nomes angelicais. Agora tu trouxe o Gabriel, né? E de forma inconsciente, que é o que eu tô trazendo aqui para vocês, ninguém de forma, né, lúcida vai escolher um nome, por exemplo, como Gabriel, que tem a ver com um nome angelical, né, para homenagear bebês mortos, por exemplo, né? Então, nomes angelicais, às vezes, têm relação com lutos de bebês dentro do sistema familiar. Então, antes mesmo de abrir a tua árvore, apenas pelo teu nome...
eu já posso, né, deduzir algumas coisas da tua árvore, obviamente, depois tudo isso vai ser checado, né? Mas nomes angelicais muitas vezes vêm com esse peso de honrar essas vidas, né? Que foram perdidas precocemente dentro do sistema familiar. Tá? Então, e isso vai te ajudando a tirar esse peso, porque é pesado também. Eu estar aqui, eu posso sentir culpa de forma inconsciente de estar vivo, né? De estar tendo uma vida, viver plenamente, sendo que o meu nome, de forma inconsciente, está atrelado a alguém que não pôde viver. Não pode. Fábio, e como que a gente pode, então, olhar para o lado, como você disse, nem todo lado ele é sombrio, né? Ele tem um lado que pode te trazer energia, esse nome, né? Cada vez que reverberar esse teu nome, tu pode talvez transformar aí como algo positivo para ti, né? Exatamente. Então, como que a gente trabalha com essas questões? Então, aqui é que entra justamente a numerologia para te conectar com a potência do teu nome. E mesmo quando a gente ressignifica essas questões de um legado oculto, certo? Então, a gente vai trabalhar essas camadas ocultas, esse peso, por exemplo, como nem o Sérgio trouxe aqui, né? Vários exemplos dele mesmo ali, da infância, vários nomes. A gente ressignifica isso para tirar esse peso do nome e para te conectar através da tua numerologia com aquele potencial que você já carrega. Então, o seu nome, ele é potente, ele é um mantra, ele está entonando quem você é, o que você veio fazer aqui. Ele é parte do teu caminho de vida, então ele é muito importante. Então, a gente se desvencilha, a gente faz as pazes com o passado, faz as pazes com as escolhas feitas pelos nossos pais e solta. E solta. Pai, mãe, eu devolvo para vocês as expectativas que vocês lançaram sobre mim e agora eu sigo o meu caminho. Eu estou livre para fazer as minhas escolhas. Porque muitas vezes nós estamos o quê? Presos. E nós sentimos como se nós estivéssemos amarrados a essas expectativas familiares que são lançadas sobre nós, né? Isso trava o nosso caminho, impede a gente de avançar, faz com que a gente duvide do nosso potencial, né? Então, a intenção justamente é, através desse conhecimento e da numerologia, te conectar novamente com o potencial do teu nome. Me conta uma coisa, um nome interfere numa contratação empresarial, numa contratação onde vão ter 6 pessoas aqui e eu não estou mais nem falando da capacidade, mas um nome que me traga uma certa estranheza, que não seja muito comum. Tu acha que isso influencia também? Para ti que está escolhendo a pessoa? Para quem está ali, para quem vai estar escolhendo. Tu acha que isso aí também é uma coisa que traz alguma coisa que de repente é um nome que não combina, é uma coisa que causa uma estranheza? Não é comum. Isso tu acha que também influencia na hora de uma contratação? Eu acho que influencia só para quem acha que o nome não é comum. Tudo está comunicando algo a nosso respeito. Então, se eu tô ali analisando aquela pessoa que tem um nome diferente, talvez eu já até esteja julgando algo com relação a esse nome ser estranho ou causar uma estranheza, aí a gente tem que olhar para quem tá fazendo esse julgamento. Mas eu não sei se eu entendi bem a tua pergunta. Um exemplo eu vou te dar, tá? Tive uma amiga que eu acho que talvez pode ter um nome assim, ó, que talvez eu tenha certeza que nunca ninguém escutou na vida. E eu fiquei amigo por causa do nome, onde ela chega, o nome dela é Lizarbe, tá? Tá. E a Lizarbe chegava e eu dizia, como é que tu passou a vida? Ela dizia, eu passei a vida sempre dizendo que o meu nome... E ela dizia, como é o nome daquela moça do nome estranho? Lembra, é Brasil ao contrário. Então, onde ela chega, nunca era só Lizarbe. Brasil ao contrário. Então, eu digo, teu nome é Brasil ao contrário, e o teu codinome deve ser Lizarbe. Então, foi uma coisa que sempre, uma mulher extremamente linda, inteligente, mas também que sempre a primeira comunicação não era nunca, que lindo como tu faz as coisas, que lindo, aquela primeira comunicação pessoal, que lindo, que bonito, perfeito. Como é o teu nome? Tá, Brasil, ao contrário, aquela risadinha, vamos mudar o nome. Então, ela também sempre me falou sobre chegar aos lugares, sobre muitas vezes não é mais nem sobre a tua capacidade que tu tá entregando, é a tua capacidade que tu vai ter vocacional que não, sabe, sempre foi uma coisa muito complicada, sabe? Não dá para dizer que não é um empecilho porque se torna um empecilho. Toda vez tem que estar explicando o teu nome. Soletrando realmente dificulta. Isso já começa lá na infância, quando tu tem sobrenomes que, vamos lá, Ricardo, Rego, e onde tu passa por chacota, onde tu passa também, né, a não entender, e tu acaba individualizando e muitas vezes invisibilizando aquilo ali, não é verdade?
Mas, Fábio, também temos outro assunto que estávamos falando aí, né, que é tão importante quanto esse significado dos nomes, que são os significados dos sonhos. Então, sonho, eu particularmente, assim, eu acho o sonho algo incrível, assim, é algo que me assusta, eu tenho muitas relações com sonhos, né? Então, o que que o sonho realmente ele tem de influência na nossa vida? Então, eu vou conectar um pouco com o tema da psicogenealogia, porque a gente estava falando desse material inconsciente, né? Então, as nossas escolhas inconscientes, e várias escolhas são inconscientes, não é só a escolha de nomes, né? Muitas escolhas que a gente pensa que faz de forma racional e consciente são, na verdade, frutos aí de questões internas nossas e inconscientes, que nós não temos tanta clareza assim. Então, o que que o sonho, ele elabora enquanto nós estamos dormindo? Ele está elaborando esses temas que para a gente são como pontos cegos na nossa vida desperta, certo? Então, as nossas sombras, coisas que a gente rejeita na gente, ou frustrações que a gente viveu lá na infância e que a gente carregou para a vida adulta, medos, sentimento de incapacidade, por exemplo. Os sonhos, eles servem para elucidar, né, esse material do inconsciente. A gente tem a oportunidade de trazer isso para um nível consciente e se autoconhecer. Então, sonhos é fonte de autoconhecimento. Mas ele tem uma funcionalidade para a nossa evolução enquanto seres humanos mesmo. Ele está ali realmente fazendo um processamento das nossas emoções. Então, se a gente teve um dia super atribulado, enfim, desafiador, vamos dizer assim. Os sonhos, muitas vezes, durante a noite, eles fazem uma calibragem. Eles estão ali elaborando aquela densidade de emoções. Então, eles nos auxiliam a despertar de forma mais revigorada, né? Para a gente poder ter um dia ali, zerei, vou para o outro dia. Então, às vezes, a gente tem sonhos conturbados, que são reflexo muitas vezes, da conturbação da nossa vida desperta. E o sonho tá ali, de alguma forma, elaborando e processando toda essa carga emocional. Então, os sonhos, eles mostram pra gente facetas nossas que a gente tenta jogar para baixo do tapete. Eles mostram caminhos de solução, então eles também apontam pra gente por onde ir, o que fazer, o que você não está enxergando, mas é aqui que está o seu ponto cego e que é você que tem que se trabalhar, não é o outro, porque a gente tem muito de projetar no outro, né? O outro tem que mudar, o outro tem que ser assim, assado. E o sonho está te mostrando que, opa, é tudo sobre você. Né? Então, é um grande caminho de autoconhecimento. E também tem aquela questão, vamos buscar bem mais interior. Quem nunca escutou? Guria, eu fui lá, eu sonhei com dente, isso é incomodação, eu vou me incomodar. As pessoas, né? Como a gente cresceu escutando os nossos avós. Eu sonhei lá com uma água tão suja, minha mãe dizia, era meu Deus, eu vou me incomodar. Então, né? Onde entra essa questão? Porque tu tá armazenando 1 milhão de coisas por minuto, sei lá, peço desculpa porque devo estar falando errado, a minha cabeça eu, com TDAH deve ser 5 milhões. Mas assim, quando as pessoas relacionam isso, né? Gente, eu sonhei com a cobra, meu Deus, estão me traindo. Até onde eu devo relacionar isso? Até onde isso faz sentido? Até onde isso entra pra mim? Nós somos um poço de significados, né, individualmente e dentro do contexto familiar. Olha que interessante, tu voltou para o sistema familiar, quando a gente olha para o sistema familiar, quais são as crenças do meu sistema familiar. Então, dentro de um sistema familiar, sonhar com dente significa tal coisa. Isso fica tão enraizado que eu não tenho como desconsiderar essa análise quando tu traz um sonho para mim com dente, por exemplo. Então, como terapeuta, eu vou buscar primeiro saber qual é a tua relação com esse tipo de sonho. Qual é a relação com... na minha família sempre dizem que sonhar com dente poxa, isso vai vir para uma análise. A gente vai buscar entender o que esse sonho está querendo te dizer dentro de um contexto maior. Então, nada é ignorado. Sim, existe muito disso, superstições com relação a determinados tipos de sonho, mas isso faz parte quase de uma mitologia familiar ali, que a gente também vai levar em consideração. Agora, tem uma sabedoria dos antigos, né? Então, se eu sonhei que a água tá suja, alguma coisa ruim vai acontecer, e a água suja, por exemplo, tem relação com as nossas sombras, coisas negativas que a gente precisa trabalhar na gente. Então, tem coisas que não estão tão longe assim. Os antigos falavam algumas coisas que quando a gente puxa esse fio, a gente vai encontrar algum sentido nisso.
tá? Então, tem a linguagem simbólica, o sonho ele é metafórico. Ele não é literal. Então, se eu sonho que eu tô grávida, né? Pode ser premonitório, pode. Essa é uma das funções do sonho. O sonho também é premonitório, mas na grande maioria das vezes é uma linguagem metafórica. Nós, mulheres, por exemplo, temos a capacidade de parir muito mais do que bebês. Nós parimos projetos, ideias, a gente põe muita coisa no mundo, a gente gesta, né, através da nossa energia criativa. E aí, a gente pode sonhar que tá grávida, né? Então, tem relação com essa linguagem simbólica, metafórica, com relação a algo que nós estamos criando dentro de nós, né? Enfim, se vocês tiverem algum exemplo aí para trazer que eu possa também... Eu não é um exemplo, mas eu, assim, ó, sonho é uma coisa que mexe muito comigo, porque é como se realmente eu tivesse vivido aquilo. Então, se eu sonhei uma coisa que não foi legal, eu vou passar o outro dia todo com aquela sensação, como se eu tivesse passado por aquilo realmente, sabe? Isso de uma forma muito intensa. Então, eu prefiro não sonhar, não gosto de sonhar, porque eu carrego o meu sonho pro resto dos outros dias. E é muito intenso isso pra mim. E sempre foi. Então, eu não tenho uma relação muito boa com o sonho, não. E vocês têm sonhos sequenciais ou assim, ó, também é uma sopa de letrinha, porque o meu sonho nunca foi organizado. Eu tenho, assim, inveja de quem tem o sonho organizado, que conta assim, ó, eu sonhei que eu tava viajando, que eu cheguei lá. O meu sonho é assim, ó, a rua, o tempo, a bicicleta, o copo. Daí daqui um pouco uma coisa que eu acho muito, e isso eu já ouvi outras pessoas, vocês já sonharam e já comentaram assim, ó, com as amigas, guria, eu tive um sonho tão estranho, mas assim, eu sonhei com a Simone, mas a Simone não era a Simone, era outra pessoa, mas eu sabia que era a Simone. O que que isso quer dizer? Porque eu tenho isso, não é uma coisa assim, ó, muito recorrente, mas assim, olha, eu sonhei com a fulana, mas ela tava toda diferente. E quantas vezes a gente escuta, quem é que nunca sonhou assim? Isso procede também pra vocês? Já aconteceu. O que que isso relaciona quando a gente chega e tu sonha, tu fala com a pessoa, mas não é ela? Né? É uma coisa. E isso não foi só eu. Mas é como se tu tivesse a sensação de que você estivesse falando com ela. Falando, mas no meu sonho era assim, ó, por exemplo, eu sonhei, vamos lá com a minha prima, mas não era ela tava com o cabelo bem comprido, tu entendeu? Isso é uma coisa que me causa muita estranheza, porque o cérebro armazena Isso acontece, bom, nós temos uma memória, né, de elefante, embora a gente não acredite o sonho, ele é capaz de trazer memórias lá do passado e fazer as conexões mais absurdas, tá? Uau. Então, tanto tu pode estar conectando com misturando memórias do passado dessa prima com o momento atual, mas o que fica no sonho é essa sensação. Eu sei que é ela, embora ela não esteja parecendo ela, né? Eu sei que eu estou falando com ela ali no sonho. E tudo vai entrar como um elemento. No sonho ela tá morena, mas na vida desperta ela é loira. Mas no sonho ela tá com o cabelo lá embaixo, morena. Pô, o que que isso tá querendo me dizer? E isso tem um simbolismo, tem um significado. A casa, muito comum sonharmos com casas, né? Nos sonhos também. E muitas vezes a gente tem a sensação de estar na nossa casa de infância, por exemplo, mas tá completamente diferente, certo? Desculpa, eu vou ter que te interromper um pouquinho. Isso aqui tá dando uma sinergia, porque era o que eu ia te perguntar. Tu tá tirando exato como... Ó, devolve. Sério, eu ia perguntar, jura. Diz assim, depois eu vou perguntar. Eu sonho sempre com a mesma casa, ou uma casa da infância, o que é isso? E ela já relacionou e buscou isso. Mas que energia, estamos conectados, hein? Pois então. E aí, olha só... ele tá falando de uma fase da tua vida. Então, o sonho, ele não brinca em serviço. Se ele tá mostrando algo do teu passado, alguma crença, por exemplo, que se instalou, talvez, na tua vida nessa fase, e que talvez você esteja carregando até hoje. Então, ele vai linkar com elementos dessa fase. Então, pode ser uma pessoa do passado que tu nem vê mais, mas que aparece nitidamente na tua frente, como se tu estivesse vendo de novo. Pode ser um carro, o carro do meu avô, pode ser a casa da minha infância, onde eu tive uma relação profunda, então a gente guarda na memória sensações, né? O sonho não é só sobre imagens, ele também traz sensações. Então eu tenho a nítida percepção do toque de alguma coisa, ou do cheiro de algo, tudo isso tá permeando o conteúdo do sonho para te dizer algo, né? Ou ele tá elaborando alguma coisa ali que não, né, não foi bem digerida por ti na vida desperta, ou ele tá literalmente querendo te mostrar algo relacionado a esse passado. Então, se toda vez tu sonha com essa casa da infância, a gente já vai capturar a tua fase da infância. O que aconteceu lá? Como foi a tua infância? Quem foram os principais
personagens, digamos assim, do teu convívio e que podem ter te impactado. E, mais importante, tá, gente? O que está acontecendo na tua vida desperta, porque nenhum sonho está desconectado do que está acontecendo na nossa vida real. Tudo está conectado. Mesmo que não tenha sentido nenhum. Não, mesmo que não faça o menor sentido. Porque às vezes é isso, né? Às vezes É é só um uma sonho maluco, né? loucurada. Me incomoda muito. Eu já não tenho, eu tenho mãe falecida e tal, e eu assim, eu não gosto de sonhar, e quando eu sonho, assim, eu vou te dar um exemplo, tá? Eu sonho com a minha mãe, uma pessoa que, meu Deus, assim, que eu tenho um amor, né, que transcende qualquer coisa. Mas eu não me sinto confortável quando eu sonho com ela, porque eu sei que ela não está mais ali. Então, sempre quando nós sonhamos, eu mesmo me conectando com ela, mas eu nunca tô colado assim, a gente se conversa, mas existe aqui, ó, sabe? Como, assim, eu e tu aqui, nunca tanto essa proximidade. E eu confesso pra vocês, eu não gosto de sonhar com a minha mãe. Isso mesmo sabendo assim, ó, que tá tudo ok, mas isso, no meu sonho, eu já entendo. Olha a loucura que eu tenho na cabeça, que aquilo ali Não, não, mas não não é estamos. você. O sonho Sim. é uma É. loucura É a na cabeça, cabeça, né? não é? E existem sonhos lúcidos, né? Sonhos lúcidos é quando a gente toma consciência que está dentro. Vocês já assistiram aquele filme A Origem? Já, Inception, do Leonardo DiCaprio? já. Recomendo fortemente que vocês assistam, quem não assistiu. Mas o sonho vai trazer esse. Ai, desculpa, o que a gente tá falando antes? Falei do Leon do. Resgatei o filme e perdi o fio da Nós meada aqui. estávamos falando que Do sonho consciente. Lúcido. Isso. Quando eu tomo consciência de que eu estou sonhando. sim, E aí eu acontece passo a muito. manipular o sonho. Isso já aconteceu comigo. Isso, de eu perfeito. pensar assim, não, mas eu estou sonhando. Exatamente. E aí tu sabe que tá sonhando, é muito louco Tá, isso. e olha muito que é louco. bárbaro isso, porque quando eu tomo consciência de que eu tô dentro do sonho, eu passo a liderar esse simulado. Vamos dizer assim que é uma Matrix. Outro filme aqui, Matrix, maravilhoso também. Eu tô no comando desse simulado que é o sonho. Então, por exemplo, quando tu sonha com a tua mãe e tu se dá conta que tá no sonho, tu pode fazer o oposto se, né? Não, peraí, deixa eu abraçá-la, deixa eu revê-la, talvez, né? Porque tu toma a lucidez e aí vem a racionalidade. Vem um aquilo, pouco da alguma coisa razão. não está certo Isso, aqui. a razão começa a vir, porque a nossa lógica, ela tá desligada quando nós estamos sonhando. Por isso que o sonho é uma loucura, e a gente faz coisas inacreditáveis no sonho. Mas quando a gente começa a ter uma certa lucidez, começa a entrar o senso lógico. E aí começa a vir, não, mas espera aí, ela não tá viva? Ela não é, ela não tá Essa viva, não tem estranheza, como não é tá. não gostar de E saber. aí tu vai, opa, não, aí tu vai se afastando. Mas o bacana é fazer uns experimentos e tentar fazer diferente. Tô lúcida. E agora? E se eu brincar com isso aqui, né? Pra onde eu vou? Eu que tô mandando nesse cenário. Gente, isso é muito poderoso. Gente, e assim, vocês não sei se vocês já tiveram de sonhar, acordar, voltar a dormir, continuar o sonho, acorda de novo, continua o sonho. Isso aí. Você Continuidade. sabe que eu acho uma coisa bem incrível, assim, ó, que o meu marido, ele tem isso, sabe? De às vezes acordar, e aí ele fala assim, não se mexe, deixa eu voltar a dormir, porque eu quero voltar no sonho. Olha isso. E ele diz que ele volta, e ele Perfeito. consegue voltar no sonho. Volta a dormir, volta no sonho. Sonho. E se acordar Pra de novo... resolver aquelas E coisas. se voltar de novo, se acordar de novo, ele fala, já, não, ainda não terminei, deixa eu voltar Não lá, é porque possível. ele fala assim, ó, não, porque agora tava numa parte bem boa, meu sonho, e às vezes ele até comenta o que quer, e ele dorme, e ele diz que Nossa. volta lá e isso continua um sonho. Perfeito. Isso é uma das coisas mais incríveis e poderosas que existe. Eu acho isso, assim, uma coisa tão incrível, como que tu consegue É. acordar e dizer assim, não, Eu eu vou vou lá. voltar a dormir, porque eu tenho que voltar lá, que ia acontecer tal coisa no sonho. É E impressionante. quantas vezes vocês estão num sonho maravilhoso, tu diz que raiva me acordaram, não é verdade? Exato! Verdade. Porque eu não consigo ainda ter isso, sabe? Dizer assim, não, às vezes acontece de tu dormir e voltar a sonhar, mas eu não consigo, assim, acordar e dizer assim, não, agora eu vou dormir porque eu vou voltar lá e sonhar, Gurias, continuar o por muito- sonho. Por muito tempo eu sonhei assim na mesma semana recorrente, eu vou te dizer, hein? Não dormir e voltar. Mas dormir às vezes assim, ó, até 3 vezes já sonhei. Era muito comum, eu me dava conta, eu me via num prédio pendurado na sacada, mas pro lado de fora. Sério, gurias. E eu desesperado, assim, me dava aquele choque. Eu dizia, mas eu sei que é um sonho. E eu me lembro que eu caía profundamente, a queda daquele choque me trazia de volta. Mas assim, ó, recorrentemente sonhar grudado assim, sabe? Do lado de fora. E tu dizer como é que tu relaciona coisas assim, né? Ou, por exemplo, com bichos, né? Acho incrível. Sim, e essa questão até que você já falou assim, e quando a gente sonha com alguém que já faleceu, mas no sonho tu tá ali conversando com a pessoa, ela tá falando contigo É. assim,
Existe esse nosso arcabouço de memórias, né? E a gente pode acessar isso ser de fato um sonho, né? E existe uma outra coisa chamada projeção astral. Ou que no espiritismo, por exemplo, entrando num tema mais Amo, profundo e religioso amo. aqui, no espiritismo é chamado de desdobramento perispiritual. Então, nós saímos do corpo à noite, tá? E isso não precisa ser um médium para isso acontecer, isso é um processo anímico, é natural, é da natureza humana, tá? Então, pode ser uma experiência projetiva. Eu saio do meu corpo, eu deixo isso, porque esse corpo é denso, pesado, né? E eu flutuo, né? Só com o meu corpo perispiritual, e eu posso, sim, encontrar alguém que já desencarnou. E ter essa experiência incrível de ter essa sensação de que estava falando com a pessoa, né? Ou de receber um abraço, de voltar dessa experiência, digamos assim, com essa sensação de ter literalmente encontrado essa pessoa. Então, existe o sonho, né? Posso sonhar e aí a pessoa está fazendo parte de um enredo. A gente vai ver o contexto, tem um enredo acontecendo. E aí, se tem muito enredo, talvez seja mais um sonho mesmo. Agora tô só eu e aquela pessoa num lugar isolado e tô num diálogo profundo com ela, talvez uma experiência projetiva. Nossa, que Que legal. interessante. Nossa, eu crio enredos absurdos nos meus sonhos. Agora pensando nisso, é uma loucura, gente. Gente, acabou nosso tempo. Já? Eu tinha tanto sonho pra perguntar. Eu queria aprender tanta coisa ainda. Tanta coisa, né? Incrível. Acho que é um assunto que, nossa, que é muito rico. E é Rende. muito misterioso. Esse E mistério, rende, né? Porque tem um né? mistério, tanto a parte dos sonhos, quanto do significado de nomes. E quando tu sonha a noite toda com uma pessoa que é aleatória, seja parente Nunca ou tal, viu e a na vida. primeira pessoa que te liga de manhã, tu, Isso. guria, sonhei contigo. Tu tá Sim. brincando, eu tava pensando tanto em ti, né? Isso acontece, né? Acontece. Sim. E Eu- aquelas que nunca viu na vida. Nunca vi. E sonhei, conversava. E tu criou uma pessoa, né? É muito doido. Ai, gente. Parte tua. Os personagens dos sonhos são partes nossas, né? Conhecidos ou desconhecidos, Olha isso. é Fazem parte. sobre a gente. O sonho é sempre sobre a gente. Olha Que isso. incrível. Nossa, agora eu. E quando a gente não lembra dos sonhos? Porque assim, algumas vezes eu lembro, e algumas vezes eu acordo, eu sei que eu sonhei. Eu tenho não sabe o certeza quê. que eu sonhei, eu tenho a sensação, eu sei que eu sonhei, e não lembro do sonho. Aí eu comento, né? Nossa, eu sonhei. Eu sonhei, não sei, não lembro. Mas Eu Como é que eu vou tenho, explicar eu até isso? inclusive tenho um e-book com várias orientações, porque na verdade o sonho, ele vai, pra gente lembrar, ele começa com uma boa noite de sono. E essa parte do sono tem sido muito negligenciada nos nossos tempos modernos, né? Então eu tenho Parabéns. inclusive um e-book, quem assistiu o programa e quiser depois, né, deixar um comentário, enfim, me mandar um direct, eu encaminho, porque é um passo a passo, tanto para adormecer. Ou seja, não é pra gente cair na cama igual saco de batata, não é assim que a gente faz. A gente chega em casa tão exausta, toma aquele banho assim, pluf, cai, apaga. Não é o melhor jeito de dormir, né? Porque a gente já tá indo dormir conectada com todos os problemas do dia, a gente só tem um monte de lances de memória e não acaba fixando nada. Então, desde a hora de dormir, até mesmo a forma de anotar os sonhos, de se conectar, porque sonho é como se fosse um roteiro de filme. Pensa num filme muito doido. Se a gente for olhar, ele tem ali um roteiro, ele tem um desenvolvimento, ele tem personagens, ele tem né, luzes, é dia ou é noite ou tá chovendo. Todos esses elementos a gente vai levar em consideração. Por isso não adianta a gente olhar assim, sonhei com um leão. Pode ser muita coisa. Qual é o contexto? Como esse leão apareceu? Você sentia medo, não sentia? Porque tem o sentimento também que é muito importante, né? Então tem um passo a passo lá de como se conectar com os sonhos e como a melhor forma de tomar nota também. No teu Insta? Não, é um e-book que eu tenho, Tá. não tá livre Mas lá, é pra quem me pedir. acesso pelo teu Insta, Isso. assim, pra uhum. falar contigo, pedir Isso, por ali. pelo Insta, isso. Perfeito. Então, ó, fica uma É super ótima interessante mesmo, porque acontece muito da gente ir já dar um Google, né? Sonhei com tal coisa, vou lá. E aí, às Não vezes, não é façam nada isso. daquilo, né? Nada Porque tu daquilo. já fica com aquilo na tua cabeça, principalmente se for negativo.
Porque fica com aquele pensamento, nossa, vai acontecer algo ruim. vai Fazer isso acontecer é igual isso, tu vai ler bula de acontecer- remédio. É, É bom, mas é exatamente. ruim. Né? Porque tem- às vezes tu vai Exatamente. olhar, ai, é dívida, é alguma doença, é não sei Não Uma amiga vai te façam trair. isso. Quem é essa amiga? O dia todo. Oh, meu Deus. Paranoico. Exato. Paranoico. Paranoico. Fica paranoico Não, com o negócio. Então, olha que interessante. Não vamos dar Google. não é pra dar Sem dar Google. Isso match aí. no Google para sonhos. Né? Exatamente. Significados, não. Vamos ler o e-book Isso para aí. ter a aí. explicação. Gente, foi incrível, adorei. Adorei mesmo. Obrigada, Fábio. Obrigada, Foi eu adorei. Amei estar aqui com vocês hoje. Obrigadão. maravilhoso. Serginho, como sempre. Sempre né? uma honra estar aí com esse time de mulheres incríveis que eu tenho a grande honra de também poder fazer alguns capítulos aqui com vocês e deixando aqui meu @ Serginho Viamonte Oficial. Me segue lá para mais dicas que eu posso te levar sempre para a tua melhor versão. Eu realmente, gente, obrigada, porque foi uma noite incrível, Andréia. Né, vocês, foi realmente inspirador hoje. Foi muito Foi legal. muito Foi inspirador. sonhador hoje. Foi sonhador. Com certeza a gente vai para casa bem reflexivos, né? Ai, sonhando. E sonhando. Será que a gente é muito? Não, agora eu já vou ficar. Amanhã vocês vão lembrar dos sonhos. Ai, Amanhã ai, eu ai. espero lembrar dos Vou mandar uma sonhos. mensagenzinha pra Fábio. Mãe, Fábio, sonhei com isso. Então, Ah, então a muito gente vai legal. deixar uma coisa aqui. Amanhã, hoje vamos nos comprometer com nossos sonhos, mas vamos lembrar dos sonhos. E amanhã no nosso grupo lá fechadinho, nós vamos mandar ali e tu vai mandar para ela os 3 sonhos, tá? Então pode Eu mandar. espero que ela Manda. traga um resultado. O que que foi esses 3 sonhos? Luxo, poder e glória. Coisa de sucesso. Espero que o sonho signifique sucesso. Uau. Muito bom, gente. Muito Bom, bom. obrigada, obrigada. E antes de nos despedir, vamos falar dos nossos patrocinadores. Agradecimento LWT Asset, há mais de 3 anos no mercado, prestando diversos serviços, desde padronização de cadastros até reestruturação financeira. B8B Bank, o banco digital do seu jeito, fácil, ágil e com muitas vantagens. Esse é o Moreira Glass, enxerga o mundo com sofisticação. Vai lá no nosso Instagram e escolhe lá o seu modelo de óculos, que está incrível a nova coleção. Isso aí, beijo. Beijos. Até quinta!